Vamos falar sobre o sistema imunológico das aves e eu tenho com a gente a gerente técnico comercial para aves, a Letícia Braga. Letícia, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunológico de aves, né? Frangos para corte, galinhas poedeiras, porque a gente sabe que esses animais, eles nascem com um sistema de proteção, um sistema autoimune, assim como nós. Mas você precisa reforçar isso e principalmente porque elas vivem em grupo, né? E aí em grupo, se você tem um problema qualquer, uma doença qualquer, a propagação é muito rápida por conta da aglomeração. Como a gente, quando fica todo mundo muito junto num ambiente e alguém está com gripe, a probabilidade dos outros pegarem gripe é muito grande quando tem muita gente, porque o vírus vai se espalhando pelo ar. Eu começaria perguntando para você quais são os maiores problemas que as aves têm quando elas entram no incubatório, né? Quando os pintinhos chegam e lá vão permanecer um tempo até a saída ou até se transformarem em galinhas poedeiras. Quais são os principais problemas e doenças? Na granja, a gente tem alguns problemas com desafios infecciosos, por exemplo, como vírus, bactérias, e mesmo a temperatura de maneira inadequada, né, uma temperatura mal controlada pode estressar essas aves e também ser um fator de desenvolvimento de doenças. A pressão de infecção, então, desse ambiente, ela é muito importante para o desenvolvimento das doenças. Como você mesmo colocou antes, essa questão delas estarem aglomeradas em populações maiores facilita o desenvolvimento dessas doenças e a disseminação delas para as outras aves. Bom, e aí elas têm algumas vacinas que são obrigatórias e outras que não são obrigatórias. Antes da gente entrar para falar sobre o que pode reforçar esse sistema de imunidade das aves. Existem vacinas que são obrigatórias e as que não são. Quais são? Olha, aqui no Brasil, a gente tem como vacina obrigatória somente a vacina da doença de Marek, que ela deve ser aplicada no incubatório. Porém, várias vacinas podem ser utilizadas já ali no incubatório antes das aves serem enviadas às granjas. No caso de frango de corte, pode ser utilizada vacina para a doença de ruboro, para bronquite infecciosa das aves. Dependendo da região, também a utilização da vacina de Newcastle. No caso de reprodutoras, as vacinas podem ser utilizadas a vacina de coccidiose, a vacina de bronquite também. Então, vai depender muito da região, Otávio, onde essas aves vão ser alojadas. Então, o desafio que essas aves vão ser expostas define o programa de vacinação que elas devem receber. Bom, aí a gente vai entrar na questão do que você pode fazer para melhorar ainda mais a imunidade. Assim como nós, a gente também recebe as nossas vacinas quando ficamos doentes. Temos que utilizar alguns medicamentos, né? Mas uma boa alimentação ou utilização de algumas técnicas ou normas adotadas na conduta de vida melhoram a nossa imunidade. No caso das aves recém-chegadas e conforme elas vão crescendo, quais são os cuidados? A gente tem que ter um ambiente mais controlado do ponto de vista de pressão infecciosa e também do ponto de vista de manejo adequado para estressar essas aves o mínimo possível e também a controle de temperatura adequado, a água adequada, sem contaminação, ração sem contaminação e com níveis nutricionais adequados e a questão da aplicação das vacinas. A questão da qualidade da ração influi também na questão da imunidade ou saúde das aves? Definitivamente. As aves precisam, elas têm um crescimento muito acelerado, né? O frango de corte ele tem uma taxa de metabolismo muito alta. Então, ele tem uma demanda energética, uma demanda proteica muito alta, principalmente nessa fase inicial de vida deles. Então, a ração ela tem que realmente ser muito balanceada, muito adequada para essa fase. Quando o produtor ou criador, no caso de aves, ele erra a mão nessa boa administração da alimentação, ele pode ter muitos prejuízos, né? Além de deixar as aves mais vulneráveis a doenças, ele pode ter também não um crescimento adequado, perda de preço, um produto final menor no final. Tudo isso pode acontecer. Exatamente. Essa fase inicial de vida dos animais,
ela corresponde aí a uns 20% do tempo de vida das aves, até o abate, né? E esse é um período crucial para determinar um desempenho adequado ao final, né, quando essa ave vai ser abatida. Como é que fica, primeiro, a utilização de alguns medicamentos quando você tem problemas para resolver ou para prevenir, e também a questão dos probióticos, que hoje se fala muito e se adota muito também. Quais são os procedimentos? Olha, no caso dos medicamentos, se você utiliza uma medicação terapêutica, no caso, para controlar alguma doença, controlar algum agente patogênico, o que acontece é que você vai matar as bactérias patogênicas que você está tentando, né, buscando controlar, mas você também vai matar as bactérias benéficas que existem no intestino dessas aves. Então, essas aves vão ficar expostas, vão ficar suscetíveis a uma colonização por bactérias patogênicas. Uma das alternativas é a utilização dos probióticos, né, que cada vez mais está sendo utilizados e é uma ferramenta muito interessante para ajudar as aves. O uso dos probióticos deve ser utilizado o mais precoce possível, para que as aves, preferencialmente até no incubatório, para que as aves cheguem já com uma certa proteção contra as bactérias patogênicas que elas podem encontrar lá, como uma salmonela ou uma Escherichia coli. Uhum. E esses probióticos vão ajudar, além dessa parte de controle de bactérias, né, de modulação da microbiota intestinal, ela vai ajudar no desenvolvimento da estrutura morfológica mesmo do intestino, vai ajudar no desenvolvimento do sistema imune, vai ajudar no ganho de peso inicial, na uniformidade dessas aves, vai reduzir a mortalidade, além de ajudar essas aves a terem uma resposta mais adequada às vacinações que são utilizadas. Ok, Letícia, só para a gente terminar em 15 segundos, a administração desses probióticos é via água ou via ração? Pode ser utilizada das duas maneiras. No caso dos incubatórios, normalmente eles são utilizados via spray, Otávio, junto com as vacinas, por exemplo, a vacina de bronquite ou a vacina de Newcastle. Tá. E nas granjas elas podem ser utilizadas via água de bebida ou mesmo via ração. Ok, Letícia, muito obrigado pela participação. Para quem quiser mais informações, qual é o www de vocês? É www.biomin.net. Ok, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e pelas informações para os nossos criadores de aves. Até breve. Eu que agradeço. Até mais.